Olá, queridos alunos do curso de Gestão Pública, sejam bem-vindos à nossa aula do módulo 8. Eu sou o professor Edson Demétrio e vou auxiliar vocês durante essa nossa aula de revisão. A nossa disciplina, que é a disciplina de Administração Pública, ela é extremamente relevante para o desenvolvimento das suas atividades no dia a dia da sua profissão, no dia a dia da profissão na qual você escolheu. Então é por isso que nesse fechamento de aula eu vou tentar fazer uma abordagem sobre todos os conceitos, ou pelo menos os principais conceitos vinculados à disciplina que você estudou ao longo desse período, para que você possa ter minimamente uma condição de tirar algumas dúvidas que restaram e que você consiga se desenvolver bem durante o restante das outras disciplinas e das avaliações que você vai ter no seu curso. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é tentar compreender o conceito da disciplina, porque o entendimento do conceito ele vai te dar base para o desenvolvimento das ações e inclusive das estratégias vinculadas à própria disciplina. Então, quando nós pensamos em administração pública, a primeira coisa que nós devemos fazer é separar essa palavra em duas partes. Primeiro, para compreender o conceito de administração e depois compreender o conceito da coisa pública. A administração é uma capacidade para a tomada de decisão. Alguns autores preferem classificar o conceito de administração vinculando as ferramentas aplicadas na própria administração, que são as ferramentas de planejamento, de controle, de organização e de direção. Quando nós falamos dessas ferramentas, elas vão dar base para que o administrador, a pessoa responsável pela administração, possa entender o cenário no qual a empresa se encontra e a partir disso ela possa tomar uma decisão. E é por isso que eu comecei o nosso conceito de administração falando sobre a capacidade para a tomada de decisão. Essa capacidade para a tomada de decisão, ela é abarcada por todo um conjunto de técnica de ferramenta que vai permitir que o administrador, então o responsável pela administração, ele consiga avaliar todos os fatores inerentes ao cenário e aí com base naquele fator ele saber se é melhor tomar a decisão A ou a decisão B. E de toda forma ele conseguir produzir maior eficiência para dentro da organização. E agora a gente precisa entender o que é coisa pública. A coisa pública é aquilo que é de todos. Então, quando nós falamos da administração pública, é a tomada de decisão do bem, do patrimônio que é de todos. E quando nós falamos desse patrimônio, nós estamos falando especificamente dos recursos que, na maior parte das vezes, ele é representado pelo Estado. E essa representação ela vai acontecer de forma direta ou de forma indireta, que nós já vamos abordar mais um pouco à frente. Ainda falando sobre a administração de uma forma geral, independente se da coisa pública ou da coisa privada, quando nós falamos sobre administração, nós estamos falando da gestão dos recursos. Quando nós falamos dessa gestão dos recursos, esses recursos podem ser recursos financeiros, que a gente está falando realmente do dinheiro, né, daquela organização. A gente pode estar falando dos recursos humanos, que vai estar vinculado à gestão das pessoas, e essa gestão pode ser tanto uma gestão do capital intelectual dessas pessoas, quanto do capital braçal, né, da força que essas pessoas aplicarão para desenvolver as suas atividades. E aí também nós estamos falando dos recursos chamados de recursos físicos. São todos aqueles outros recursos possíveis ao toque e que podem dar suporte à execução das atividades da empresa. Pode ser uma sala, pode ser um computador, pode ser um telefone, pode ser uma caneta, pode ser um produto, pode ser qualquer bem que a empresa utilize para o desenvolvimento da sua atividade e que dê suporte à sua função como empresa. E já que nós começamos a falar da função da empresa, nada mais justo do que nós entendermos de fato a empresa. Porque a administração por si só, ela não necessariamente tem que ser aplicada a uma organização. Ela pode ser aplicada à tua vida pessoal, quando você faz a administração do tempo. Ela pode também ser aplicada à tua vida pessoal, quando você faz a administração da sua imagem. Mas aqui especificamente nós estamos nos predispondo a falar da administração voltada para a empresa. Muito mais com viés para a empresa pública do que para a empresa privada, mas com viés de empresa. Então, todas as vezes que nós falamos em empresa, nós estamos falando de uma organização. Essa organização é uma organização de recursos, né, que envolve então pessoas, dinheiro e recursos físicos, com o objetivo de atender a uma finalidade,
algumas vezes lucrativas e outras vezes não. Então essas organizações, elas se compõem, elas se estruturam para a construção de um objetivo. Talvez seja uma dúvida, né, que algumas pessoas andaram questionando sobre a disciplina, como é que se constitui uma empresa? Então uma empresa, o processo de constituição dela, ele começa com uma vontade, a gente chama de ânimos, com uma vontade de existir para atender algum objetivo específico. E a partir daí a gente começa alguns processos, um processo que é estrutural, que está vinculado aos recursos necessários, um processo que nós chamamos de processo burocrático, que está relacionado à legalização dessa sua empresa, que é a formalização dela em junta comercial, se for o caso, a oficialização dela na própria prefeitura para pagamento dos tributos, na Receita Federal, em todos os órgãos competentes. E aí nós estamos falando da estruturação dessa empresa. E aí existem algumas empresas, como já disse anteriormente, que ela não tem fins lucrativos. Uma estatal, na maior parte das suas vezes, quando ela é uma estatal pura, ela não tem como objetivo ter lucro, mas ela tem como objetivo atender a necessidade do público em geral, né, que é da população. Por que eu preciso te contar isso? Porque muitas vezes o resultado de eficiência de uma empresa pública não está relacionado diretamente ao quanto ela vai gerar de resultado financeiro, mas sim ela está relacionada ao quanto ela vai atender as demandas da população. E de forma eficiente, no menor tempo, garantindo a melhor qualidade de serviço, no maior atendimento em relação à satisfação desse público. E o objetivo é sempre solucionar de fato os problemas que são demandados pela população. Existem algumas instituições, né, que a gente classifica como instituições filantrópicas, que elas não têm fins lucrativos. Ela tem uma função muito similar à função do Estado, que ela vai tentar atender a um público em específico, onde o objetivo vai ser sanar as necessidades daquelas pessoas. Quando nós falamos de sanar as necessidades, tenta lembrar da pirâmide de Maslow, que você estudou em nossa disciplina, que ela falava da teoria das necessidades, que eram necessidades fisiológicas, aquelas na qual o indivíduo ele precisa para poder sobreviver, são as necessidades mais básicas da cadeia. São no segundo nível, as necessidades vinculadas à segurança. Quando nós falamos dessa segurança, é uma proteção para o indivíduo, não que se ele não tiver, ele não vá sobreviver, né? Que seja, sei lá, no caso da fisiológica, a água, o alimento dele, né? A garantia da saúde. É que a segurança, quando nós falamos, ela também pode ser vinculada, por exemplo, à saúde, só que num patamar diferenciado. Então, melhorar o nível de qualidade de saúde, saber que eu vou poder sair na rua e não vou correr o risco de ser assaltado, que alguém vai atirar em mim. Então são algumas condições, algumas características básicas, como por exemplo ter um lar, né, ter uma casa onde você sabe que você vai poder voltar e dormir. Então essa é mais uma das características. A gente sai desse nível, a gente entra no outro nível, e aí a gente está falando do nível social, que está vinculado à aceitação. No material de vocês aparece como uma filiação. São aqueles fatores que podem fazer com que nós sejamos aceitos pela sociedade. Então comprar um carro novo, ter um relógio de marca, ter um telefone moderno, isso vai fazer com que aquele grupo, aquela sociedade que compartilha de características comuns, eles tenham aceitação pelo indivíduo quando ele começa a fazer parte desse grupo. E aí depois a gente sai desse nível, a gente começa a entrar no outro nível que está vinculado à estima. Essa estima é um sentimento do próprio indivíduo pelo resultado que ele produz daquela condição. Quando nós falamos sobre esse resultado que ele produz, então imagina aqueles fatores que ele considera como valor, aquilo que é essencial e que ele não abre mão. Então são esses os fatores que a gente trata no processo de estima, e depois tem a autorrealização, né? Depois que a pessoa já conseguiu lá se estabilizar financeiramente, tem sua casa, aceitação dos indivíduos, ele começa a tratar dos sonhos dele, aquelas características na qual ele sempre, na verdade não que ele não tenha vislumbrado, mas que ele estava além das necessidades convencionais e que ele está ali num patamar de sonho, né? Então é uma realização pessoal, é uma condição que não depende das outras pessoas, depende só do próprio indivíduo.
Por que eu estou te contando sobre essa pirâmide de Maslow? Porque ela faz parte de uma das histórias, que é uma das teorias da administração, teoria das relações humanas, vou tentar detalhar mais aqui para vocês. Ela também faz parte do processo da gestão de uma estrutura de uma empresa. Então a empresa, quando ela atende a necessidade do seu público-alvo, dos seus potenciais clientes, aquelas pessoas na qual a empresa se dispõe a servir, então ela precisa olhar para esses fatores da pirâmide e atender essas necessidades. Da mesma forma ela faz com seus funcionários, então ela precisa olhar para essas atividades e também conseguir atender as suas expectativas. Então quando nós falarmos em empresa, nós precisamos lembrar que o principal objetivo é atender essas expectativas desses públicos que estão relacionados à própria organização. Então quando nós falamos aqui de empresa, a empresa, como já disse para vocês, a privada, o objetivo é o lucro e a pública é a eficiência do resultado no qual ela se propõe a fazer. A gente também precisa olhar que uma empresa ela tem que avaliar a capacidade humana que ela tem, que está relacionada aos seus indivíduos, né, aos seus recursos humanos, para produzir aquela condição. Quando nós falamos dessa capacidade humana, nós estamos falando porque a administração, de uma forma em geral, ela tem três competências que ela precisa, principalmente em relação ao administrador, para conseguir desenvolver todas essas atividades. Uma que é essa capacidade humana está vinculada à capacidade dele se relacionar, dele fazer a gestão da sua equipe, a gestão das pessoas, para que possam alcançar o resultado. Mas ele também precisa ter um conhecimento técnico, que é aquele conhecimento sobre como fazer uma determinada condição. É um pré-requisito para que ele consiga êxito. Professor, mas espera aí, então ele só precisa ter um conhecimento técnico, ele não pode, por exemplo, buscar um novo conceito, aprender aquele novo conceito e aplicar na organização. Ele não só pode, como ele deve também ter essa característica vinculada à área mais conceitual, que é para ele ter os pré-requisitos necessários para que ele consiga ir lá e saber fazer, botar a mão na massa, que é a parte mais prática, né? Que é a parte mais técnica desse processo da administração. Começo então a descontextualizar um pouco mais agora o âmbito público e de vez em quando fazendo algumas analogias ao âmbito privado. Quando nós falamos do âmbito público, nem todas as atividades ela é desenvolvida pelo próprio Estado. Muitas vezes esse Estado ele dá autonomia para que outras empresas possam desenvolver a sua atividade. Então imagina assim, o Estado ele preza muito mais por eficiência dos seus processos do que propriamente dito pelo lucro, como é a maior parte das empresas privadas. Então quando nós falamos em Estado, muitas vezes o Estado diz assim, olha, eu não vou fazer a gestão da segurança na rua, mas eu vou fazer com que algumas empresas possam me auxiliar nesse processo, porque eu não consigo fazer sozinho. Então, por exemplo, eu vou colocar uma empresa de monitoramento para auxiliar nesse processo de segurança. A segurança propriamente dita, o poder de polícia, ele é um objeto, é uma atividade exclusiva do Estado. E essa atividade exclusiva são aquelas que o Estado não pode abrir mão de fazer, ele não pode repassar para que outro faça. Em contrapartida, ele vai ter serviços chamados de serviços não exclusivos. E esses serviços não exclusivos vai acontecer justamente quando ele permite que outras empresas possam desenvolver essas atividades. Vocês já viram, por exemplo, que algumas cidades têm aqueles estacionamentos públicos e rotativos, né, chamado aqui em São Paulo, a gente chama de Zona Azul, né? Então esse Zona Azul, ele nada mais é do que um serviço que muitas vezes não é prestado diretamente pelo Estado, é uma empresa terceirizada que o faz, e aí ele o faz sob o controle, a empresa que está prestando, que é uma empresa privada, ela faz no objetivo de oferir lucro, mas atendendo ao pré-requisito do Estado, que é a produção de eficiência. Olha, por exemplo, aqui em São Paulo tem o serviço também do Poupa Tempo, né, que são diversas atividades relacionadas a tratar assuntos que são de demanda e de necessidade da população. Então, muitas vezes você chega no Poupa Tempo e lá você tem um prestador de serviço. Ali a função dele é atender ao público em geral, atender a sociedade de forma gratuita, né? Quando eu digo gratuita é porque não há uma venda daquele serviço, apesar de que a população ela é contribuinte, né, de tributos, e por ser contribuinte, então de alguma forma ela já pagou por aquele serviço, só que ela paga de uma forma coletiva.
Ela não paga especificamente por aquilo que ela foi buscar, mas todos acabam pagando, usando ou não usando, né? A maior parte não, mas alguns tributos eles são compulsórios e não depende do uso do serviço que vai ser prestado. Então, quando nós falamos desse serviço exclusivo, nós estamos relacionando diretamente aquele que somente o Estado vai fazer, e quando nós falarmos do produto não exclusivo, né, que são aquelas atividades, aqueles serviços que o Estado repassa a outros, vai ter que ter então as duas características, atendendo a especificidade da empresa privada, que é o lucro, mas também atendendo a condição do próprio Estado, que é a eficiência. E aí a gente começa a falar que existe também uma necessidade de produzir uma relação hierárquica, seja tanto numa empresa estatal quanto numa empresa privada. Essa relação hierárquica é para tentar produzir uma necessidade de gestão, sempre de um superior para o inferior. Essa necessidade de gestão, ela é um controle de resultados mesmo, é um processo de fiscalização. É como se você trabalhasse na empresa, você tivesse um nível operacional e acima de você tem alguém com uma capacidade de informação maior do que a tua, que ela vai te auxiliar no processo de gestão. No mundo empresarial, principalmente no mundo privado, a gente arquiteta essa estrutura em 3 níveis que a gente classifica como nível estratégico, nível tático e nível operacional. Quando nós falamos do nível estratégico, são as decisões que elas vão direcionar toda a empresa. Então imagina, por exemplo, a empresa falar assim, olha, nós temos uma projeção de aumento da lucratividade para o próximo ano de 50%. Depois a gente sai desse nível que é desenvolvido pela alta cúpula da empresa, normalmente planejamentos de longo prazo, e a gente cai num nível chamado de nível tático, onde é um nível mais gerencial, de tomada de decisão e que está muito mais relacionado a um departamento. Então, como eu tinha lá no meu planejamento estratégico, aumentar a minha lucratividade em 50%, agora no meu nível tático eu vou pegar cada departamento e dizer o que eles farão para atender esse resultado. Por exemplo, eu vou dizer, o departamento de vendas precisa aumentar a sua lucratividade, o seu faturamento, aliás, em 25%. Eu vou lá no departamento de logística e digo que eles vão ter como meta a redução do consumo de combustível em 10%, em 20% do resumo de redução do consumo de pneus. Vou para o departamento de recursos humanos, eles vão ter que reduzir o consumo de papel. Vou para o departamento de compras, melhorar a eficiência de compras, reduzindo o total de dinheiro gasto. Vou para o departamento financeiro, redução do consumo de energia elétrica e por aí vai. Nível tático, então, são as ações relacionadas aos departamentos. E o nível operacional está relacionado às ações vinculadas ao indivíduo, né? Então, o indivíduo é uma função. Então, eu posso falar, é o resultado que o João do departamento financeiro vai ter que fazer para que o departamento dele atinja a meta. Ou então, eu posso dizer que é para uma função, que é para um analista financeiro que ele precisa desenvolver para atender o resultado da meta do departamento. Quando nós olhamos para a empresa pública, a gente costuma chamar os níveis não mais de estratégico, a gente chama ele de nível institucional, que ele olha para toda a instituição como um todo. Depois a gente cai isso para um nível chamado de nível intermediário, e nesse nível intermediário o objetivo é criar uma relação com um nível tático e depois o nível operacional, que realmente é operação. Por que a gente precisa fazer esse tipo de classificação? Porque quando a gente olha lá para o topo, que a gente vai chamar de institucional ou estratégico, nós estamos falando especificamente das grandes ideias, daqueles resultados que vai movimentar toda a organização, seja ela pública ou privada. Quando nós estivermos falando do nível tático ou intermediário, nós estamos falando muito mais de como vão ser geridas as relações humanas entre os indivíduos, de como vai se gerir essas pessoas e os recursos de forma em geral, para que se alcance esse resultado. Enquanto no nível operacional é justamente ir lá e botar a mão na massa, é fazer tudo aquilo que estava planejado. Então, essa virtude, que aqui eu chamo de virtude, é uma condição na qual todos os departamentos de toda a organização ela precisa se envolver com o objetivo de alcançar o resultado final. Então, aí seja uma empresa pública ou uma empresa privada. Quando nós falamos na empresa pública, nós começamos lá dizendo que a administração pública ela tinha 3 características, né? 3 tipos, como se fossem 3 tipos diferentes de administração pública.
A gente tinha uma administração pública que nós chamávamos de patrimonialista. Essa patrimonialista era uma condição que ela não é mais tão comum no Brasil, a gente ainda pode encontrar em algumas repartições, mas ela não é mais comum. Essa patrimonialista é uma proteção daquele que detém o poder, como se ele estivesse tentando produzir benefícios próprios. Ele começa a colocar as pessoas ali que convém a ele, são pessoas que vai fazer com que haja um nepotismo de fato, né? Então eu vou colocar ali as pessoas do meu vínculo e eu começo a criar uma confusão entre o que é o patrimônio privado e o que é o patrimônio público, porque aquele que representa ali o Estado desenvolvendo atividade pública, ele começa a utilizar do patrimônio público como se fosse seu. Então hoje a gente tem algumas leis que ela fala sobre alguns princípios da administração pública e esses princípios eles afastam essa condição, a condição da impessoalidade, né? Então eu não posso ter interesse pessoal. Então eu não podendo mais ter interesse pessoal, eu acabo melhorando a eficiência do serviço público, porque eu não vou fazer aquilo que me traz benefício, mas eu vou produzir aquilo que traz benefício para toda a sociedade. Em um segundo momento, a gente começa uma teoria da administração pública que nós chamamos de teoria burocrática, administração burocrática. Essa burocracia está vinculada aos procedimentos, à criação de diversos procedimentos para criar proteção nesse processo, justamente para que não haja mais, por exemplo, o nepotismo. Então, as pessoas elas vão ter que, por exemplo, ser capacitadas para aquela função, vai ter que participar de um concurso público, chegando lá ela vai ter diversos formulários, qualquer um que atende aquele requisito, ele está apto a trabalhar, ou então está apto a receber o serviço prestado, independente se o gestor público, se ele vai querer atender ou não aquela pessoa, basta que ela tenha os requisitos, né? Então a gente cria um processo um pouco melhor de profissionalização. Só que esse processo de profissionalização ele é extremamente engessado, porque não existe mais autonomia. Eu só posso fazer se atender os requisitos. Não atender os requisitos eu não posso fazer. Esse processo engessado, para as empresas privadas, ele é muito menos ineficiente, porque muitas vezes o cliente ele precisa de alguma condição que não estava ali previsto na regra. Então o gestor, a pessoa que está desenvolvendo a administração naquele momento, tomando decisão, ela precisa de ter autonomia para inclusive resolver problemas que sejam exceções à regra. E essa autonomia ela vai surgir num novo perfil da administração que a gente chama de administração gerencial, que o objetivo dela é a busca da excelência, a busca por resultados, né? Então, eu preciso produzir mais autonomia, mas quando eu olho para o ente público, eu digo assim, olha, se tiver alguma coisa que não está abarcada nesse escopo, que nesse roteiro que você tem para trabalhar, você vai ter autonomia para decidir de forma diferente. Isso é menos comum na empresa pública, mas é extremamente comum na empresa privada, porque o objetivo de fato tem que ser 100% da eficiência do atendimento ao cliente, garantindo um nível máximo de satisfação. O Estado também tem essa preocupação, mas de uma forma diferente, porque ele precisa garantir que os procedimentos sejam padrões, para que em uma possível auditoria não haja a condição onde, olha, você beneficiou um e não a outro, né? Você não tratou todos de forma igual. Então, essas são as principais diferenças e características dos modelos da administração e que são as principais informações que você estudou ao longo da nossa disciplina. Bom, espero que você tenha aprendido e mais do que isso, que você tenha se divertido bastante em tudo que você viu na nossa disciplina. Recomendo ainda que você retome os seus estudos, utilize como apoio os fóruns e os materiais de atividade que você estudou até agora, para que você possa desenvolver uma boa avaliação e mais do que isso, para que você consiga se tornar um bom profissional. Eu vou ficando por aqui e sempre que precisarem pode fazer contato comigo. Até lá!